vamos iniciar a apresentação do software Syst GVA Pro. Esse aplicativo foi desenvolvido para dar suporte à gestão comercial e a finalidade, uma das finalidades do aplicativo é fazer a gestão e organização das visitas a clientes, para que o gestor consiga visualizar de forma efetiva como está o andamento e a organização dessas visitas, né? Também permitir que a força de vendas faça o registro das visitas, o registro das positivações. É um software que foi desenvolvido para atender a demanda da força de vendas. Então, aqui nós temos uma dashboard, onde eu consigo visualizar o total de clientes da minha carteira, quantos clientes são estratégicos, quantas oportunidades eu tenho criadas na minha carteira, né? E aqui eu identifico que eu tenho 70 oportunidades em 48 clientes. As oportunidades, elas são identificadas como informações que me permitem entender que há uma demanda possível, né, de ser realizada naquele cliente. Então, pode que um cliente apresente uma ou mais oportunidades, dependendo da área de atuação, do segmento que o software vai ser utilizado. Aqui eu tenho a visualização do card visitas atrasadas, onde eu consigo identificar uma relação de clientes. Eu tenho acesso direto aqui a uma relação de clientes que eu consigo visualizar essas condições aqui em que se encontram os clientes. Então, a dashboard tem alguns atalhos, né? Eu posso identificar aqui as visitas do mês. Então, eu posso selecionar as informações por mês e elas estariam classificadas por vendedor. Dentro do vendedor, eu consigo visualizar a qualificação dos clientes. Então, aqui eu tenho uma orientação do cliente, indicando clientes que precisam de visita urgente. Então, eu tenho a informação de forma rápida e identificada já diretamente na dashboard. Aqui nós vamos passar então por algumas características do sistema. Aqui dentro da parte de cadastros, eu tenho a minha relação de clientes. Essa carteira, ela pode ter sido importada de outro software, de outro ERP, de um sistema principal que está rodando na empresa. Eu posso importar via Excel ou posso cadastrar um novo cliente a partir do dispositivo que o vendedor está utilizando ou a parte de suporte à gestão. Aqui o cadastro dos vendedores, cadastro simples, onde eu vou identificar o vendedor. E aqui eu tenho o registro dos produtos que eu vou gerenciar dentro do sistema. Então, aqui seria o portfólio da empresa, né, que estará à disposição do vendedor para que ele possa realizar a positivação junto ao cliente. Então, eu vou me permitir classificar esses produtos em grupos e eu tenho alguns dados aqui básicos do produto, né? Apenas para permitir a identificação no momento da positivação. Eu consigo realizar o cadastramento de tabelas diferenciadas, né? Eu posso ter tabelas de preços diferenciadas por região, ou por tipo de cliente, enfim, posso fazer essa diferenciação.
E aqui eu tenho o registro de preço vinculado com o produto e a tabela. Então, o sistema permite que eu trabalhe com múltiplos produtos e múltiplas tabelas de preço para cada produto. Aqui o dado básico de registro da empresa, os dados de vínculo do sistema com a empresa que vai estar utilizando. Enfim, a parte de cadastros é uma parte simples. Aí entramos aqui dentro da parte de análise estratégica. As estatísticas, business intelligence, o sistema nos informa algumas, com base na movimentação, nos registros que são alimentados no sistema. Eu tenho uma parte aqui que me permite identificar algumas informações estratégicas. Então, o total de clientes, as oportunidades, o que eu tenho de vendas desenvolvidas no período que eu defini ali, como ano. E aqui, em relação à parte do agro, eu posso visualizar, né, a partir dos cadastros dos clientes, qual a área de abrangência dos meus clientes. Então, aqui eu tenho a totalização dos hectares vinculados com cada propriedade, com cada cliente. Isso aqui direcionado para o agro. Eu tenho a classificação dos clientes, os status de visita, cobertura, percentual de cobertura das visitas em relação à minha carteira. E aqui, clientes que estão em atenção e clientes que estão em atraso. O segmento aqui, se eu tiver uma diversificação, se a minha empresa, meu portfólio for diversificado, eu posso classificar aqui o segmento que eu vou atuar. Aqui, o registro das cidades, né, para entender aonde que está, a minha carteira está distribuída, top 10 cidades, e as atividades de campo do mês. Então, visitas, oportunidades e positivações aqui para eu ter um referencial. Aqui no que se refere a cliente. E em relação à gestão de vendedores, aqui é uma informação simples, né? Os vendedores ativos, as vendas totais do ano, o vendedor que mais se destaca dentro da minha carteira e a média de conversão. Então, o que eu tenho de conversão e positivações. Aqui o ranking dos vendedores e o ranking de visitas. E aqui, funil de conversão, para haver uma identificação, né, do movimento. E aqui é mais uma dashboard com as performances dos vendedores. Né? Então, quantos clientes o vendedor tem, quantos são estratégicos em cada vendedor, número de visitas, as oportunidades criadas por vendedor, as positivações e o volume de vendas. E o percentual de conversão. Então, essa parte de análise é bem simples. Aqui os relatórios, o que eu posso contar em relação ao relatório de visitas, que é uma das finalidades do sistema, dar o apoio à gestão de campo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui os clientes, né, a cidade, o vendedor, se ele é estratégico. Então, é uma lista simples. Né? Se eu quiser filtrar aqui os estratégicos, eu já enxergo diretamente. E os não estratégicos são aqueles clientes que fazem parte da carteira, mas não têm oportunidade criada ou eles não têm características, né, de um cliente relevante dentro da carteira. Né? Todos os clientes são importantes, mas a necessidade é de que haja uma atenção para aqueles clientes onde as oportunidades são maiores. Então, o foco da equipe pode ser desenvolvido em virtude disso. Aqui as oportunidades, né? Os clientes com oportunidade. Então, no caso, não. Minha base de exemplo não tem. E
Então, clientes sem oportunidade, né? Consigo identificar aqui os dias sem visita para ter uma classificação. Então, é uma ferramenta simples. Aqui a parte que vai atender ao registro de campo. Então, eu tenho as visitas, né? O meu histórico de visitas aqui para essa tela aqui é mais voltada à força de vendas. Eu vou registrar uma visita, vou fazer a seleção do cliente, vou registrar a data da visita. Eu estou realizando. Quem foi que quem me atendeu, né? O responsável lá pela empresa, eu fui atendido nessa visita. E aqui alguma observação. E se eu quiser fazer a captura da localização para uma referência de entrega, para um registro depois de mapeamento georreferenciado, eu posso fazer, desde que o dispositivo que eu esteja utilizando o sistema em campo tenha essa informação, eu posso capturar essa informação e registrar as coordenadas. Então, eu posso fazer a exportação das minhas visitas e tenho essa informação aqui registrada na base e posso exportar essas visitas para alimentar um outro ambiente, um outro software da empresa que tenha a necessidade de informação. Aqui o registro de oportunidades, né? Então, se de alguma forma foi identificada uma oportunidade ou recebi uma informação estratégica relativa ao cliente, eu vou registrar como oportunidade. Ou mesmo na visita foi identificado. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que o cliente ainda não tem sistema de apoio à gestão de vendedores, é uma oportunidade. Então, foi identificado isso aqui, foi registrado como oportunidade. Como que eu registro? Eu, mesmo formato da visita, identifico o cliente, né? Vou dar um nome para essa oportunidade, vou registrar a data. Quem me passou essa oportunidade, de que forma essa oportunidade foi definida. Ela veio por alguém, ou eu identifiquei, então tenho aqui como registrar da onde vieram as informações, e aqui o detalhamento das informações. Então, e aqui as positivações, né? A equipe tem a possibilidade de fazer o registro da positivação, com os históricos aqui de positivação. Então, ao abrir a positivação, eu vou definir o cliente, definir a data que eu estou fazendo essa venda, escolher o produto que eu vou registrar, né? Definir qual tabela eu vou utilizar, a tabela de preço que eu estou utilizando. Geralmente a tabela já pode vir vinculada com o vendedor, eu tenho essa possibilidade, né? Mas pode ocorrer de eu estar negociando numa outra condição que não a padrão, então eu posso ter uma tabela para condições especiais, né? E eu aciono essa tabela aqui, a quantidade que eu estou positivando, e o preço já veio vinculado com a tabela, né? Mas eu posso modificar se for necessário. E aqui o detalhamento, né? Detalhamento da venda, e aqui também a captura da localização, se o dispositivo tiver esse recurso e eu quiser marcar que a venda foi efetivada num determinado local, para orientar a entrega, para informar, enfim, está feito o registro. Então, aqui o sistema tem toda a parte de filtros para selecionar as positivações. Eu posso exportar, né, essas positivações para alimentar um segundo sistema, o sistema de vendas formal da empresa. E eu posso exportar sem marcar que esse registro foi exportado, para uma avaliação, para um teste, ou exportar e marcar, né? Aí, nesse caso, ele não vai mais ser exportado, a não ser que eu altere o status do sistema. Então, uma vez exportado formalmente, eu não tenho mais a preocupação de ficar selecionando. Eu exporto e a base ficou atualizada, né? Então, aqui eu posso
selecionar apenas os não exportados ou todos visualizar, né, todos os sistemas. Então, uma forma bem simples. Aqui a minha programação de visitas, né, que foi gerada a partir dos registros de campo ou da importação de visitas de um outro sistema, né. Nós temos a possibilidade de integrar o software com uma base de dados de outra origem. É muito comum que empresas, indústrias, tenham softwares corporativos de registro. Então, eu recebo essa informação oriunda de outro software, importo e processo. Então, são duas fontes de informação. E eu tenho, então, a minha programação de visitas com a orientação para cada vendedor de quais os clientes que eu estou orientando a visitar. Então, aqui eu separo, classifico em clientes com oportunidades. A minha classificação aqui está como exemplo, né? Com definição de períodos por clientes estratégicos, clientes com oportunidade e não estratégicos. Então, eu tenho ela separada aqui, quem são os clientes que eu quero visitar, né, e quais são os dias que eu tenho de registro das visitas. Então, dessa forma, eu tenho as informações. Aqui é a parte de utilitários, né, onde eu tenho a possibilidade de importar uma base de dados de clientes para dar início à minha base no aplicativo. Aqui eu posso fazer uma análise da base, né, uma parte mais específica da base que eu importei. E eu posso importar oportunidades também geradas por outra ferramenta. Tenho a possibilidade de alimentar. Aqui eu tenho a parte de importação de visitas, oportunidades, valor de compra e positivações de outras bases. Se eu quiser tratar dentro do software essas informações, eu tenho essa possibilidade de fazer importação. E aqui a classificação. Então, uma vez que eu tenho a minha base de dados atualizada, com visitas, com oportunidades, né, com positivações, eu executo a classificação, né, com base em alguns parâmetros que também são atualizáveis aqui no sistema. Eu executo a classificação e gero as informações, né, atualizadas. Então, aqui eu fiz uma classificação, eu defini que os clientes estratégicos com oportunidade devem ter no máximo, o prazo máximo de visita em 45 dias, os 100 estratégicos que não tenham oportunidades, prazo máximo de visita 60 dias, e os não estratégicos, eu coloquei como prazo máximo de visita 90 dias. Isso aqui é um exemplo. E aí eu tenho o relatório da classificação. Após rodar a classificação, eu tenho um relatório aqui já com as informações, né? Então, eu já tenho identificação aqui por vendedor, né? Quais são os clientes com prioridade e quais são os que eu tenho atendimento em dia, quais que eu preciso de atenção, né? Então, aí sem oportunidade é a mesma coisa. Eu classifico o sistema dessa forma. Então, aí eu tenho a orientação de cada vendedor. Posso gerar e exportar essa informação para o vendedor, montar o seu planejamento de campo. Então, aqui as configurações, onde eu posso alterar as datas, aqui os meus prazos que eu defini. Aqui parte de usuários, onde eu vou definir, por exemplo, o vendedor. O meu vendedor, eu vou criar um usuário, vou vincular com o vendedor, né, e ele vai permitir que no dispositivo dele ele acesse de forma mais seletiva as informações, onde a parte que cabe ao gestor ele não vai visualizar.
parte de gestão, onde é feito exportação do backup ou restauração, se for necessário. Aqui o guia de usuário do sistema, onde eu tenho uma breve descrição de cada funcionalidade, onde o sistema pode ser utilizado, de que forma cada parte do sistema é utilizada. Então, dessa forma, eu tenho a minha curva de aprendizagem facilitada. Aqui uma informação a respeito do sistema. Então, basicamente é isso em relação ao que temos para mostrar do sistema de apoio à força de vendas. Obrigado.